Salve galera, beleza? Esse vídeo que você vai ver agora é um corte da nossa live diária da TV Torcedores. A gente faz tudo ao vivaço de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. A gente traz o resumo das principais notícias do dia, traz a repercussão dos principais jogos e a prévia das principais competições e campeonatos esportivos, seja do futebol, seja de outros esportes. Então fica ligado aí e vê o que você acha. No final do vídeo, deixa o like aqui para fortalecer a gente e lembrando que você pode se inscrever no canal da TV Torcedores e receber todos os nossos principais vídeos assim que eles saem. Valeu? Então, assunto encerrado, vamos para a próxima notícia envolvendo o Muriçoca, Muricy Trabalho. O Muricy Ramalho é sondado para ser diretor técnico de um clube da Série A, como diz a manchete aqui do Jefferson Macedo, e esse clube seria o Internacional. As informações apuradas e dadas pela Revista Colorada, a ótima revista, viu? Eles têm um perfil no Twitter, tem um site. Você que é colorado, que gosta de futebol gaúcho, entra lá que os caras são brabo. E é o seguinte, de acordo com a publicação, o time gaúcho havia sondado o Muricy Ramalho já no ano passado, e agora que o Paulo Autuori, isso foi anunciado hoje, né, deixou esse cargo de diretor técnico do Internacional para assumir o Atlético Nacional da Colômbia, abriu-se essa vaga, e o Internacional sondou ele de novo, né? No ano passado tinha sondado quando vazou aquele áudio, lembra, Bruno, que ele ameaçava deixar o São Paulo, que estava desanimado e tudo mais. Depois ele teve que sair, ele fez até uma live com o Arnaldo e o Tirone, né, para poder falar sobre o que aconteceu e tudo mais. Mas, enfim, aí o Internacional sondou o Muricy para poder assumir esse cargo, né, que é um cargo meio que, como que eu vou dizer, para fazer um meio de campo entre os jogadores, entre o núcleo esportivo especificamente, né, de comissão técnica e tudo mais, e integrar as partes mais científicas e de logísticas do clube, né? Um cara com visão de futebol, mas que entende também dessa parte mais gerencial do dia a dia de um clube. E não foi o único procurado, né? Segundo informações do portal GZH, né? O Gaúcha, o Internacional tem alguns outros nomes para substituir Paulo Autuori. Além do Muricy, teriam sido procurados, ou podem ser procurados, o Abel Braga, o D'Alessandro, o Tinga, o Pedrinho, eu imagino que seja o Pedrinho da comentarista do Sport TV, e o Bolívar. Desses, o Abel Braga seria o mais próximo, porque o Abel Braga aposentou-se do cargo de técnico e já manifestou seu desejo de só voltar ao futebol em algum cargo executivo. De fato, faz mais sentido o Abel Braga que o Muricy, até porque o Muricy já está empregado, né? Isso, o Muricy está aí na função de coordenador técnico do São Paulo, mas tem um porém que o São Paulo, assim, a projeção para 2023 não é muito otimista. Perdeu a Sul-Americana, pode ficar fora da Libertadores, a diretoria não deve prometer grandes investimentos, então o Muricy já estava insatisfeito no ano passado e agora pode ser a gota d'água, né, para uma saída assim com o Rogério Ceni, que ainda não se sabe se vai permanecer de fato. Então, um convite assim, mais um clube que está um pouco mais estruturado, vai disputar Libertadores, pode ter mais tranquilidade para trabalhar. O Muricy é louco pelo São Paulo, mas ele pode sim se desligar do atual cargo para trabalhar ali nos bastidores do Colorado. E, assim, é um nome forte, porque já tem experiência no cargo. Vai pegar o D'Alessandro, vai pegar o Tinga. São caras identificados com o Inter, mas ainda não tem aquela experiência de atuar ali nos bastidores. Foram boleiros, mas a função, assim, para trabalhar, fazer o meio de campo entre diretoria e elenco, é preciso bastante experiência. Então, eu creio que o Muricy, se chegar uma proposta, ele deve analisar, assim, qual dos dois cenários vai ser melhor para a carreira dele, porque ele não vai se alimentar de falsas promessas, mais uma vez, do São Paulo para 2023. Eu acho que a corda já está quase arrebentando e ele pode sim deixar o cargo no São Paulo. Às vezes pode ser alguma coisa também relacionada, vamos supor, né, um cenário em que o Rogério Ceni saia e a diretoria não tente fazer os máximos esforços possíveis para manter ele, né, ele fique desiludido. Eu acho que eu só vejo mais isso, assim, ele só vai encarar, isso é na minha análise, né? Ele só vai encarar a proposta do Internacional como melhor se ele de fato entender que o São Paulo já não é mais um lugar para ele trabalhar, porque eu acho que enquanto ele entender que tem um trabalho sendo feito, eu acho que ele não vai abandonar o São Paulo, acho que seja por ética profissional, né? A gente viu quando ele, por exemplo, podia assumir a seleção brasileira e continuou lá no Fluminense.
e seja por coração mesmo. É um cara que é absolutamente maluco e apaixonado pelo São Paulo, por mais que ele tenha uma história bonita no Internacional como treinador, né? Mas vamos ver, eu acho que no mínimo é interessante pensar como o cargo de diretor técnico tem se popularizado um pouco mais. Eu sou bastante a favor, inclusive de serem ex-técnicos. Eu gostaria que que esses jogadores, esses tipos de treinador, eles tivessem um cargo atuante no sentido de definir também, assim, olha, a gente vai jogar, a gente quer jogar desse jeito. E não vai ser um diretor que mal acompanha futebol que vai saber definir o que é jogar de tal jeito. Agora, se o Muricy, ele pode não ser o cara que seja mais atualizado em relação a como se faz as coisas, mas ele tem plena noção de como descrever e como acompanhar e como avaliar se um time está jogando bem ou não. Mesma coisa que o Paulo Autuori, e eu acredito que o Abel Braga possa fazer isso também. E isso acho que só deixa as coisas mais profissionais, Bruno. Porque se você fala assim, olha, a gente vai jogar de determinada maneira, então a gente tem que jogar ou nessa formação, e a gente precisa ter esse tipo de jogador. Então é muito mais fácil de você definir tudo. Contratar ou manter um treinador, contratar jogador, entendeu? Como é que eu vou dizer? Planejar quem sobe das categorias de base. E isso tudo passa por um cara que entenda de futebol, ainda que não esteja atualizado no treinamento, como o Muricy, como Abel Braga, Paulo Autuori, talvez também, né, Bruno? Então, eu vejo com bons olhos só o fato do Inter estar procurando ex-treinadores para assumir esse cargo. Isso. Às vezes até tem a questão de panela no elenco, dizer, ó, o cara tá me colocando para jogar na esquerda, eu não tô gostando. Aí chega o Muricy, assim, com mais experiência, não, pô, atua assim, volta para marcar e tal. Dá um conselho ao cara em vez de reprovar. Então isso ajuda a melhorar o ambiente do clube e traz paz, né? É preciso ter experiência para ter essa função e executar ela com maestria.